Bem-vindos ao Anarquismo Online. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o que é o anarquismo e dar uma breve introdução à sua história. Se você já ouviu falar sobre o anarquismo, mas não sabe exatamente o que significa, ou se tem curiosidade sobre esse movimento que desafia as estruturas de poder, este vídeo é para você. Vamos começar. Afinal, o que é o anarquismo? O anarquismo é uma filosofia política que defende a abolição de todas as formas de hierarquia e autoridade imposta, como o Estado, o capitalismo e outras formas de opressão. Os anarquistas acreditam que as pessoas devem viver em liberdade, igualdade e cooperação, sem a necessidade de um governo ou forças opressoras para controlar suas vidas. O professor Mário Ferreira dos Santos aponta que, para o anarquismo, o homem, em tudo quanto é fundamental em sua vida, usa a ação direta. Ele só satisfaz suas necessidades diretamente e não pode meio de intermediários, representantes, mandatários, etc. Uma sociedade anárquica não se fundaria num organismo dominado por um poder separado como é o Estado, mas sim numa organização concreta da sociedade organizada em apoio mútuo, com uma finalidade tendente ao bem de todos. Daí os anarquistas combaterem radicalmente toda a prática política, porque ela em nada favorecerá a desaparição do Estado como organismo separado, que se afasta cada vez mais da sociedade, tornando-se, desse modo, opressor e maléfico. Ainda aponta que o anarquismo pretende substituir o Estado político pelo Estado social, isto é, pela sociedade organizada sem atribuição de poderes políticos, mas pela mera hierarquia funcional das capacidades e dos interesses humanos, organizados segundo as suas afinidades, mas respeitando o bem comum que deve ser inviolável. Para o anarquismo, a desordem existe na sociedade politicamente organizada, onde a autoridade é de investidura e o poder une-se e serve aos interesses políticos. A verdadeira anarquia é a ordem social eticamente constituída por vontades livres, sem investidura de poder político. A desordem social não surge de uma falta de autoridade social, mas da presença da autoridade política. Para Malatesta, o anarquismo em suas origens, aspirações, em seus métodos de luta, não está necessariamente ligado a qualquer sistema filosófico. O anarquismo nasceu da revolta moral contra as injustiças sociais, quando apareceram homens que se sentiram sufocados pelo ambiente social em que eram obrigados a viver, que sentiram a dor dos demais como se ela fosse a sua própria, e quando estes homens se convenceram de que boa parte do sofrimento humano não é consequência inevitável das leis naturais ou sobrenaturais inexoráveis, mas ao contrário, que deriva de realidades sociais dependentes da vontade humana e que podem ser eliminados pelo esforço humano, abria-se então o caminho que deveria conduzir ao anarquismo. Proudhon afirma que anarquia é também ordem, mas no sentido de organização e não de coação. Ainda ataca a propriedade como algo excludente e prejudicial ao desenvolvimento social. O primeiro teórico a se autodenominar anarquista foi o filósofo francês Pierre-Joseph Proudhon, em meados do século XIX. Ele argumentava que a propriedade privada era uma forma de roubo e que a sociedade deveria se organizar de maneira cooperativa e descentralizada. Outros pensadores importantes foram Mikhail Bakunin e Piotr Kropotkin, que ampliaram as ideias de Proudhon e ajudaram a definir o anarquismo como um movimento que se opõe tanto ao capitalismo quanto ao Estado. Ao longo do tempo, o anarquismo se desenvolveu em várias vertentes: anarcocomunismo, anarcossindicalismo, anarquismo individualista, entre outras. Cada uma dessas correntes tem uma visão própria de como a sociedade sem Estado e sem hierarquias deveria funcionar. Destarte, fica bem evidenciado que o termo anarcocapitalismo foi criado por escolas liberais, mas que não se fundamentam realmente no anarquismo. No fim, o anarcocapitalismo é apenas mais uma estratégia da extrema-direita. Historicamente, o anarquismo esteve presente em muitos momentos revolucionários, como na Comuna de Paris, em 1871, na Revolução Russa, de 1917, e talvez o exemplo mais conhecido, na Revolução Espanhola, de 1936, onde os trabalhadores e camponeses organizaram coletividades autônomas e autogestionadas.
A Revolução Espanhola foi de tão grande importância que, conforme Chomsky, sem uma vanguarda revolucionária e de forma espontânea, conseguiram a coletivização industrial e rural, mas entre as costas e o muro. Por um lado, o fascismo, e por outro, o comunismo com a Guarda Civil completando uma sangrenta repressão em Barcelona. Na Ucrânia, o Nestor Makhno foi uma figura-chave no movimento anarquista durante a Guerra Civil Russa, 1917 a 1923. Ele liderou o Exército Revolucionário Insurgente da Ucrânia, também conhecido como o Exército Negro, que lutou tanto contra o Exército Branco, forças contra-revolucionárias, quanto contra o Exército Vermelho Bolchevique. Defesa contra o Exército Branco. O Exército Branco, composto por monarquistas, nacionalistas e outros contra-revolucionários que se opunham à Revolução Bolchevique, viu Makhno como uma ameaça por sua ideologia anarquista e suas alianças temporárias com os bolcheviques. Em várias batalhas, Makhno teve sucesso em repelir as forças do Exército Branco, especialmente as tropas comandadas pelo general Anton Denikin. Sua tática guerrilheira foi eficaz na defesa das áreas controladas pelos anarquistas no sul da Ucrânia. As táticas de Makhno eram baseadas na mobilidade e no conhecimento do território. Seu uso das famosas tachankas, carros puxados por cavalos equipados com metralhadoras, permitiu rápidos ataques e retiradas, o que desestabilizava as forças mais convencionais e pesadas do Exército Branco. As vitórias contra Denikin em 1919 ajudaram Makhno a manter o controle de grandes áreas no sul da Ucrânia. Defesa contra o Exército Vermelho. Inicialmente, o exército insurgente de Makhno colaborou com o Exército Vermelho para derrotar o Exército Branco, pois ambos tinham o objetivo comum de eliminar as forças contra-revolucionárias. Contudo, essa aliança era instável, pois Makhno era radicalmente contrário ao controle autoritário dos bolcheviques sobre o movimento revolucionário. Os bolcheviques, liderados por Lenin e posteriormente por Trotsky, viam o anarquismo como uma ameaça ao seu monopólio de poder. Em 1920, após a derrota do Exército Branco, a aliança entre Makhno e os bolcheviques começou a desmoronar. O Exército Vermelho, sob ordens de Trotsky, atacou o exército de Makhno, que se recusava a se submeter ao controle central dos bolcheviques. Makhno e seus homens continuaram a usar táticas de guerrilha para resistir. Mas, à medida que a guerra avançava, as forças de Makhno começaram a sofrer derrotas. A pressão contínua do Exército Vermelho, que tinha muito mais recursos, acabou forçando Makhno a fugir para o exílio em 1921. A defesa de Makhno contra as ofensivas tanto do Exército Branco quanto do Exército Vermelho destacou a eficácia de suas táticas guerrilheiras e sua habilidade em manter o controle sobre vastas áreas rurais. Contudo, ele acabou derrotado pelos bolcheviques, que consolidaram o poder na Ucrânia e em toda a antiga Rússia imperial. Makhno viveu o resto de sua vida no exílio, principalmente em Paris, onde permaneceu ativo no movimento anarquista até sua morte. Esses eventos desmontam a tese de que o anarquismo nunca foi tentando. Na verdade, ele sempre foi reprimido por outros exércitos. E com isso mostra a fragilidade de sistemas comunistas, fascistas, capitalistas e também da democracia, que geralmente é determinada pelo mercado financeiro, nos dias atuais. Esses são apenas os conceitos e momentos iniciais do anarquismo. É um movimento que evoluiu muito ao longo dos séculos, mas sua essência permanece. A luta por uma sociedade livre, justa e igualitária. Se tiver dúvidas ou quiser sugerir temas para os próximos vídeos, deixe aqui nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.